Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, que sobre a tua vida estão as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Não, este não pode ser teu fim. Não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver tua família se acabar, tua esperança se apagar, tua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu, as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Deus engrandecerá teu nome. Boa noite, irmãos. Eu convido vocês agora a um pequeno momento de reflexão. Reflexão sobre algo que é tão sério. E vou começar logo chorando. Não vou falar apenas para as irmãs, mas para os irmãos, para as mamães, para os papais, para os filhos também que estão aqui. E eu quero começar falando sobre mãe, mas que é uma mãe especial. É uma mãe que não gerou um filho no seu útero, mas é uma mãe que gerou e gera filho no coração.
Nós temos pessoas, nós temos jovens aqui que de repente não vão se casar, mas que serão mães. Nós temos mães do coração, mães que nos adotaram em oração, são as nossas intercessoras e têm um papel tão importante quanto a mãe que gerou no seu útero. E eu lembro hoje especialmente de uma mãe que marcou grandemente a minha vida e a vida, especialmente a vida do meu grupo familiar. Eu não poderia deixar de fazer uma homenagem à nossa querida Luísa Gomes. Uma mulher que não se casou, uma mulher que escolheu ficar só em sua casa, só nos seus trabalhos, só cuidando de sua mãe, só cuidando dos seus irmãos, só em oração. Mas ela não estava só, porque nós sabemos que o Senhor Jesus esteve com ela, o Espírito Santo esteve com ela até o último dia da sua vida. Hoje está fazendo 14 dias que a nossa querida Luísa se foi. A nossa querida Luísa. E nós queremos fazer, antes de eu começar a palavra aqui, uma pequena homenagem a ela. Ela deixou escrito o seu testemunho. Eu vou pedir Juninho que venha e passe para os irmãos como foi importante o testemunho, como foi bonito esse encontro dela com o Senhor. Irmãos, é muito importante nós resgatarmos essa vida espiritual de irmãos que deixaram um legado de uma herança espiritual na vida da igreja do Senhor. São muitas irmãs e irmãos que deixaram esse legado. Essa irmã especialmente deixou uma marca grande na minha vida. Ela me conheceu com 8 aninhos de idade e desde então ela me acompanhou esse tempo todo, e por mais de 20 anos temos nos reunidos no mesmo grupo familiar. Ela partiu para o Senhor, e tem uma coisa que nas nossos compartilhares no grupo que deixou uma marca, e a marca que ela deixou foi a alegria da salvação. Ela sempre contava como o Senhor a chamou para ser dele. Se nós não tivermos uma experiência de novo nascimento, nada vai adiantar. Ela deixava bem claro isso. Eu nasci de novo por causa da presença e da ação do Espírito. E nesses muitos textos que ela deixou para a gente, eu vou destacar somente o relato em que ela diz quando o Senhor a alcançou. Vejam a sobrenaturalidade do mover de Deus. Vejam como Deus trabalha em silêncio, como Deus trabalha nos leitos dos hospitais, como Deus trabalha nos momentos difíceis da vida de muitos. Por isso Luísa tornou-se mãe espiritual, uma mulher que gerou, através da intercessão, vida de Deus em nossas vidas. Abre aspas. Fui hospitalizada em 1966, aos 35 anos. Ela teve uma enfermidade pulmonar gravíssima e ela não pôde mais voltar ao trabalho. E lá, na minha dor, eu fiz um propósito que, sendo curada, iria a pé até o convento da Penha. Depois eu fui ao banheiro orar do meu jeito. E eu, sem saber, disse: se eu um dia sair daqui curada, eu irei servir a Jesus. À noite, sonhei com um V. Ela viu um V. De um lado, talvez no chão, ia pisando numa areia molhada, e o pé afundava, meu pé afundava. No outro, eu saía
já num barro batido, firme, ela andava e não afundava. Perguntei a uma colega de quarto: o que seria aquilo? E ela me disse que era o Salmo 91. Eu não entendi nada. À tarde, ouvi uns crentes cantando os hinos. Subi para ver e senti no meu coração não mais fazer o voto do convento. À noite, sonhei com uma voz que dizia: agora você conheceu o caminho. Agora você conheceu o caminho. Não era um sonho, eu estava de fato acordada. E o Senhor falava comigo. Continuando no outro texto, ela diz: saindo daquele local, ouvi um médico gritar para as enfermeiras: tira a Luísa Gomes da enfermaria de cirurgia e coloca ela na enfermaria número 6. E logo depois, eu tive alta. Fiquei sabendo agora, depois daquela cura, por que aquela mulher lá no Rio de Janeiro, em 1966, quando me levaram a um centro espírita, porque eu estava doente, me colocaram no centro, e ela, a mulher, disse para as pessoas: tira ela daqui, eu não posso fazer nada, não posso fazer nada. E ela disse: glória a Deus. Saí daquele hospital e comecei a frequentar com os irmãos da chamada Igreja Batista da Praia do Suar, onde em 29 de dezembro de 1968 me batizei. E depois disso, 50 anos de história, a Luísa permaneceu conosco. Ela narra aqui, em várias, com a própria letrinha dela, todos os momentos que ela viveu, abençoados com a igreja do Senhor. Mas o que foi mais importante é que toda reunião de um grupo familiar, ela entrava no carro, a gente dava carona, ela sempre ia com a gente, e ela contava de novo a mesma história. Eu ficava assim: Senhor, esse mês eu já ouvi pela 4ª vez essa mesma história. No grupo familiar, começávamos a reunir, começávamos a cantar e falavam que o Senhor é bom, começava a glorificação ao Senhor, e ela dizia: o Senhor me chamou no hospital, e contava a mesma história. Ela não estava gaga, ela estava grata a Deus por tão grande salvação. Luísa nunca faltou uma reunião de grupo familiar. Luísa nunca deixou de interceder. Luísa amava as reuniões da igreja. Luísa acompanhou passo a passo toda a história. E eu sempre dizia para ela: Lu, ora por mim. Eu preciso que você ore por mim. E ela dizia sempre para mim: você não precisa me pedir. Todo dia eu oro por vocês. Ela amava o Célio de todo o coração. Às vezes Célio chegava nas reuniões ali cansado, até para tocar o violão era difícil, e ela preparava alguma coisinha para o Célio: come aqui, Célio, depois a gente toca o violão. Aquele cuidado com todo mundo, aquela preocupação materna, maternal mesmo, do cuidado com a gente. Todo grupo familiar era um cachorrinho quente. Como eu falei com ela que eu gostava de cachorro quente de carne, ela fazia de salsicha e de carne. E a gente se deleitava ali. E a alegria dela é ver a gente feliz. E depois ela vinha com aquele pudim maravilhoso, que era a sobremesa. Aí nós já estávamos cheios. E ela dizia: come a si mesmo. Lembra o quê? Mamãe, não é assim? Ela falou, quando sobrava, ela falava: leva para casa. Pegava um tapauezinho, não é assim, Célio? Ou
aquelas coisinhas de manteiga, margarina, e botava para a gente aquilo ali, e dava para um, dava para outro, alimentando, coisa de mãe. Por isso, essa homenagem hoje que a gente faz, é para que a igreja não esqueça, ela nunca gerou um filho, ela fez a opção de ficar solteira a vida toda, como muitas outras irmãs aqui, que nós conhecemos, que não geraram filhos, mas vão povoar o céu, com a oração, com o testemunho, com a intercessão, e com a bênção sobre a vida dos filhos espirituais, amém? Que Deus nos abençoe, sabemos que nós vamos ver a nossa irmã na glória eterna, amém. Irmãos, vocês acham que tá fácil criar filho hoje em dia? Tá dando medo de colocar filho no mundo? Tá difícil? Eu convido vocês agora a fazerem uma viagem comigo, há mais ou menos 3.000 anos atrás. E aí vocês vão ver o que é dificuldade para colocar um filho no mundo e para mantê-lo vivo. Há um pouco mais de 3.000 anos atrás, existia um povo que temia Deus. Um povo que, por causa da vida de um homem, José, ele foi convidado a estar num lugar muito especial, no Egito. E esse povo era bem tratado no Egito. Nessa época aí sim, aí valia a pena colocar seus filhos no mundo. Só que esse povo, ele era tão abençoado, e ele começou a crescer, e a se multiplicar. E havia muita gente. E foram se passando os anos, muitos anos. O rei que nesta época cuidava deste povo, que tratava muito bem este povo, morreu. E o povo continuou se multiplicando, e nascendo filho, e filho dos filhos. Até que um dia nasceu um novo rei, muitos anos depois. E ele temeu esse povo. E o temor, às vezes, ele é muito perigoso. E esse rei temeu tanto que ele resolveu escravizar este povo. Ele resolveu tratar este povo muito mal. Ele resolveu pisar neste povo. E colocou esse povo para trabalhar debaixo de chicote. Mas não bastava só isso. O povo continuava crescendo. O povo continuava sendo abençoado. E esse rei resolveu fazer um decreto. Ele falou assim: olha, esse povo está muito grande. Sabe o que pode acontecer? Pode acontecer uma guerra. O inimigo vem. Esse povo, como está muito grande, eles podem se juntar junto com o inimigo, vir contra nós e sair da nossa terra. E aí eles ficariam sem escravos. Ele falou assim, o coração maligno falou assim: vou fazer um decreto. De hoje em diante, todo menino que nascer será morto. Isso era uma sentença de morte sobre esse povo. Se nascer menina, tudo bem, deixa viver. Mas se nascer menino, pega esse menino e joga no rio Nilo. Aí ele instituiu as parteiras e falou: vocês vão fazer o seguinte, quando vocês chegarem lá, pegar uma mulher hebreia, quando ela for ganhar o neném, vocês vão olhar. É uma menina? Tudo bem. É um menino? Morte para ele. Pega esse menino e joga no rio Nilo. E uma sentença do rei não podia ser revogada. Era a palavra do rei. Não tinha como. Só que Deus colocou temor no coração
de duas parteiras. Quando Deus coloca o temor no coração de uma mulher ou de um homem, mas hoje eu vou me dirigir bastante diretamente às mulheres, né? Porque hoje nós estamos falando para as mães. Quando Deus coloca o temor, algo acontece. Quando Deus coloca o temor no seu coração, o seu nome pode ser perpetuado durante gerações. Assim como Luísa Gomes. Luísa Gomes não será celebrada só hoje, ela será lembrada por muitas gerações, porque minhas filhas com certeza vão falar de Luísa Gomes para os seus filhos, se elas tiverem, e assim por diante. E o nome dessas duas parteiras, Sifrá e Puá, gente, vocês já ouviram falar em Sifrá e Puá? Passa batido quando a gente lê. Só que o nome dessas duas parteiras está registrado na palavra do Senhor. E vocês sabem, alguém aqui sabe me dizer qual era o nome do rei que fez o decreto para matar os meninos? O nome dele não foi registrado. E ele era o rei. E a palavra do rei não podia voltar atrás. E aqueles meninos eram jogados no rio Nilo, porque o rio Nilo era considerado um dos deuses deles. Então era algo muito grande. Mas quem foi lembrada? Sifrá e Puá. O que fizeram essas parteiras? Essa história nos fala de uma mãe temerosa, de uma mãe que temia o Senhor e de uma mulher que tinha muita coragem. E hoje, quando vocês refletiram no início falando que está difícil criar filho, nós vamos lembrar dessa mulher que nessa dificuldade, ela já tinha 2 filhos. Ela tinha Arão, ela tinha Miriam. E o que aconteceu com essa mulher? Joquebede engravidou. Justamente no momento em que ocorria essa sentença. Joquebede engravidou. Joquebede podia ter amaldiçoado essa criança e falado, meu Deus, logo agora, né? Logo agora eu fui engravidar. Mas não, Joquebede temeu o Senhor. E ela, o que ela fez? Ela escondeu o seu filho. Por quê? Por que o filho dela nasceu e não foi morto? Porque havia temor no coração das parteiras. E as parteiras, quando olharam, né, viram aquela criança nascendo, falaram, não, nós não vamos fazer isso. Havia algo diferente, não era só a beleza. A palavra fala de beleza, havia formosura nesse menino, mas não era só formosura, havia algo de diferente neste menino. E ela falou, não, nós não vamos matar essa criança. Nós não vamos entregar essa criança. Hoje nós vamos falar dos cuidados que devemos ter ao lançar o cesto no rio. Joquebede manteve aquela criança por 3 meses escondida. Agora imaginem vocês que têm crianças pequenas, né? Um bebezinho, como o bebezinho chora, né? Agora imagina manter essa criança escondida por 3 meses. E ela conseguiu nesse tempo, durante esses 3 meses, manter essa criança escondida. Mas só que chegou um momento, ela falou, eu não posso mais esconder esse menino. O que eu vou fazer? Às vezes, nós gostaríamos muito de esconder nossos filhos do mundo. Nós gostaríamos muito de manter o nosso filho dentro do nosso lar. Né, Nádia? Aquele lar gostoso de Nádia. A gente chega na casa de Nádia, é aquele aconchego, aquela casa que dá vontade de ficar. É claro que Nádia queria manter seus filhos ali dentro do seu lar. Assim como nós, né, Rogério? Manter Henrique sempre ali dentro do lar. Mas só que chega um momento em que nós temos que lançar o nosso filho no rio. E eu coloquei aqui 5 coisas, 5 cuidados que nós devemos ter quando chegar o momento de lançar o nosso filho no rio. Primeira coisa,
Saiba acalentar o choro. Saiba acalentar o choro. Êxodo 2:2. Hoje nós vemos filhos carentes de pais. Nós vemos notícias de filhos, de meninos, de meninas se mutilando, porque é melhor o corte na pele, a dor do corte na pele, do que a dor que está passando no coração. Eu vivencio isso muito nas cartinhas do meu esposo, que vocês também já ouviram, de meninos e meninas que fazem isso. Mas por que que eles fazem isso? Porque falta um colo. Será que você está dando o seu colo para o seu filho? Será que você está dando o seu colo para a sua filha? Ou quando o seu filho, sua filha, vem falar certas coisas com você, vem colocar certas coisas para você, você ridiculariza. Você não quer ouvir. Você não tem tempo. Você não tem paciência. Isso é coisa de adolescente. Isso é coisa de criança. Mamãe agora está ocupada. Volte o seu foco para o seu filho. Dê o colo para o seu filho. Saiba acalentar o choro do seu filho. Porque se você não souber acalentar o choro do seu filho, terão outros que estão prontos para abraçá-lo. E às vezes abraçá-lo de uma maneira errada. Às vezes tocar em seu corpo de uma maneira que não deveria tocar. Porque em casa está faltando esse colo. Está faltando acalentar o seu choro. Primeiro, Joquebede tinha que acalentar aquele bebê. Porque ela iria colocá-lo num cesto. E ele não podia sair chorando dali. Porque se ele saísse chorando, ele ia levantar suspeitas. As pessoas, os soldados que estavam ali prontos para pegá-lo, iriam ouvir. 2. Prepare você mesmo o cesto. Olha o versículo 2, o que diz. Joquebede pegou o cesto e ela preparou aquele cestinho. Ela passou piche, ela calafetou aquele cesto para que não entrasse água. Ela não deu essa tarefa para outra pessoa fazer. Ela mesma preparou o cesto. Prepare você mesma o cesto. O que significa isso? Muitas mães se sentem cansadas, porque a vida hoje, ela requer muito da mulher. Muito. Quase todas as mulheres, né, têm que partir para a batalha também, trabalhar. E acaba que ela tem que delegar funções. Isso é interessante. Isso é bom às vezes. Mas existem coisas que você mesmo tem que fazer. Você não pode delegar autoridade para outra pessoa. Deus colocou autoridade sobre você, para você fazer. Então prepare você mesmo o cesto. Terceiro. São só 5, tá? Calafete o cesto. Eu perguntei a Nanine se eu podia usar esse verbo, né? Nossa professora de português, ela disse que poderia. Então a palavra ficou estranha, mas é isso mesmo. Calafete o cesto. Tampe as brechas, feche as brechas. O que acontece conosco? Nós preparamos o cesto, mal e porcamente, e jogamos nosso filho no Nilo. O que Deus quer de nós? O que Deus quer de você? O que Deus quer de mim como mãe? Quando eu me propus a ser mãe, eu falei, Senhor, eu vou ser mãe. Agora, cuide de mim. Porque não é fácil. Às vezes você fala uma coisa, o filho entende outra. Às vezes você faz para o bem e o filho não entende. Às vezes você acorda, acontece comigo às vezes. Eu acordo, aliás, eu faço isso todos os dias, quando eu levanto da minha cama, coloco os meus pés no chão e eu falo, bom dia, Espírito Santo. Eu abri os meus olhos. Mais uma vez, eu podia ter morrido dormindo. Eu abri os meus olhos mais uma vez. Então, Espírito Santo, eu tenho uma porção de coisas para fazer hoje.
Tenho coisas interessantes, tenho coisas que vão me trazer alegria no coração, mas tem umas coisas chatas pra caramba para fazer, tem umas coisas difíceis, eu tenho que resolver algumas coisas. Então, me ajuda, Espírito Santo. Ore por mim, como diz a música. Ore por mim, porque eu não consigo sozinha. Aí eu saio do quarto, linda e maravilhosa, entre aspas, né? Saio bem, tranquila, e começo a fazer minhas coisas. Aí, de repente, você começa a ver umas coisas fora do lugar, que não era para estar ali, e você começa... Não, Espírito Santo, vai ficar tudo bem. Mas só que você olha daqui, você olha dali, e aquilo começa a mexer com você, porque nós somos humanos, nós somos carne. Mulher, você é carne, você precisa se cuidar. Você precisa se cuidar, você precisa ter um tempo para você. Nós somos carne. E às vezes nós achamos que nós somos apenas espirituais. Nós somos seres que vai dar tudo bem, nós vamos ficar sempre bem. Não, tem momento que nós estamos numa porcaria mesmo. E aí você começa, mas gente, não tem como. Vocês acham que vocês têm uma empregadinha dentro desta casa? Só lá em casa que ouviram isso, né? Já ouviram, acho que em casa de ninguém. Parece que vocês têm uma empregadinha aqui dentro de casa. Ai, tem hora que dá vontade de sumir. Se eu morrer, eu quero ver como é que vocês vão se virar dentro dessa casa. Mas ainda bem que é só lá em casa que acontece isso. Na casa de mais ninguém, vocês não. Então essas são as brechas que às vezes nós deixamos. Mas essas coisas são compreensíveis. Gente, nós temos um Deus, mas é um Deus tão maravilhoso, tão maravilhoso. Primeiro que Ele nos criou. Então Ele conhece a nossa estrutura humana. Depois que Ele nos amou. A palavra de Deus diz o quê? Que sem derramamento de sangue não há remissão. Aí o que Deus fez? O que Ele fez? Ele mandou Jesus. Derramou o sangue definitivamente, não precisava mais de sacrifício. Ele mandou Jesus para nos salvar. Porque Ele nos ama. E Ele nos conhece. Então quando você estiver assim, bem descabelada, bem nervosa, vai para o seu quarto, ajoelha, fala: Senhor, pequei. Espírito Santo, começou bem o dia, mas agora estraguei tudo. Pequei, me perdoa, me faça voltar para o meu prumo, me faça centralizar o Senhor na minha vida. E sabe o que Ele faz? Ele faz isso. Ele está pronto a perdoar. Ele está pronto a nos perdoar em todos os momentos. Então, calafete o seu cesto. Não dê brechas. Não permita que uma brecha fique para que não entre água. 4 é muito interessante. A mamãe preparou aquele cesto com todo carinho. Preencheu todas as brechas. E agora ela tinha que colocar esse cesto no rio. Ela foi lá, colocou esse cesto no rio. Só que ela tomou um cuidado muito especial. Ela colocou uma menina, Miriam, a irmã do bebê Moisés. Ela colocou Miriam para que ficasse de vigia. Ela colocou Miriam para que ficasse de guarda. Para ver até onde aquele cestinho ia. Porque se ela colocasse Miriam, uma criança, Miriam tinha, pelos nossos cálculos, 6 aninhos, uma criancinha, vigiando um cestinho que estava indo ali no rio. Não ia chamar a atenção nem das lavadeiras, né? Porque as hebreias iam lá lavar as roupas no rio, e nem também das pessoas que se banhavam ali. Porque a princesa, ela se banhava ali com as moças que cuidavam da sua beleza, né? Então ela tomou esse cuidado. Ela colocou Miriam para vigiar, para ver até onde aquele cesto iria.
E qual é o nosso quarto? Põe a guarda para proteger. Quem são esses guardas? Intercessores. Nós devemos levantar intercessores pelas nossas filhas. Priscila e Elisa talvez não saibam, mas elas têm intercessoras pela vida delas. Muitas demandas, muitas coisas que aconteceram na vida das minhas filhas até hoje, e que eu fui para algumas irmãs e falei: orem, me ajudem em oração, porque tem momentos que nós nos sentimos sozinhas, tem momentos que nós não damos conta, e nós precisamos de outras. Qual foi a palavra, Roberta? Cadê a Roberta? Vamos, como é que é? Fala. Sororidade. Essa é a palavra, nós temos que aprender, uma palavra nova, né? Nós temos que aprender, nós temos que ser, colaboradoras uma da outra. Nós temos que aprender a levar as cargas umas das outras. Então, como nós não damos conta, nós levantamos outras irmãs para orarem com a gente, para nos darem essa força, para guardarem os nossos filhos. Assim como Miriam, irmãzinha do bebê Moisés, estava ali vigiando, nós também devemos levantar irmãs para vigiarem, não no sentido de fofocar, de vigiar, mas de guardarem em oração os nossos filhos. E para finalizar, saiba que a recompensa virá. O cestinho seguiu o seu curso, parou ali, e a princesa estava se banhando, junto com as suas donzelas, a palavra fala em donzelas, que cuidavam dela. E a princesa olhou e viu aquele cesto, falou assim: que é isso? Um cesto? Vai lá, pega esse cestinho. Aí ela foi lá, uma das donzelas foi lá, pegou aquele cestinho e trouxe, ela abriu, certamente é um bebê hebreu. Como ele é lindo! Que bebê bonito! Gente, não, eu vou pegar esse bebê para mim agora. E a vigia, a guarda que foi colocada, a intercessora que foi colocada, estava ali por perto. Quando você não está por perto, o Espírito Santo do Senhor está por perto. Talvez hoje nós temos mães aqui que seus filhos estão longe. Rosana é uma, né? Seus filhos estão longe. Mas saiba que o Espírito Santo do Senhor está lá cuidando do seu filho. O Espírito Santo do Senhor está cuidando de suas necessidades. Nádia é outra, né? E Miriam chegou perto dela, ousada, né? Pequenininha, mas ousada, e falou assim: olha, esse bebê está chorando. Eu conheço uma mãe de leite, né? Uma ama de leite, que poderia amamentar esse bebê. A princesa: é mesmo? Você conhece? Ela: eu conheço. Então faz o seguinte, vai lá, busca essa mamãe de leite e traz para mim, manda ela me procurar. Miriam saiu numa felicidade. Gente, imaginem essa criança, 6 aninhos, tendo a oportunidade de dar essa notícia para sua mãe. Ela voltou lá, falou com a sua mãe. Joquebede, então, no outro dia, ou no mesmo dia, ou na mesma hora, eu iria correndo. Foi lá procurar a princesa e falou com ela. E ela falou bem assim: você daria mamar para esse neném? Eu achei esse neném no rio, ele é meu agora, ele é meu filho. Você daria mamar para esse neném? Joquebede: sim, com certeza. Eu dou mamar para esse neném. Aí ela, olha só o que a princesa falou. Falou bem assim: olha, então você leva esse neném, dá mamar para ele. Ai, que sacrifício, né, para Joquebede. Que tristeza para ela, né? Que trabalho.
Dá mamar para esse neném e eu te pagarei um salário. Quando você acha que está tudo perdido, Deus fala assim: olha, cuida dele, que eu vou te dar uma recompensa. Deus nos empresta filhos. Ele nos empresta filhos. E Ele fala com a gente assim, ó, cuida dele, cuida dela, mas dá o seu melhor. Dá o seu melhor, que eu vou te dar a recompensa. Joquebede levou aquele menino, cuidou daquele menino, só que chegou um momento, e ela sabia disso, que ela deveria devolver esse menino para a princesa, porque aquele menino não era dela. Então nós achamos, na nossa maneira egoísta de pensar, que os nossos filhos são nossos, né, Rogério? Está lá longe, né? Nós achamos que nossos filhos são nossos, só que eles são emprestados pelo Senhor. E chega um momento em que nós temos que colocar o cesto no rio. E nós temos que confiar que o Senhor levantará uma princesa para cuidar dele. Nós sabemos, Deus nos entrega, amamenta, cuida, dá o seu melhor. Andresa está perto de entregar, né, Andresa? Dá o seu melhor, mas agora você vai ter que devolver. Você já amamentou? Você cuidou? Agora deixa ele comigo. Deus tinha um propósito grandioso na vida de Moisés. Nós todos já conhecemos a história. E Deus tem um propósito também na vida do seu filho, na vida da sua filha. Quando você pensa que está tudo perdido, saiba que a recompensa está chegando. Hoje nós temos mães aqui, felizes porque passaram um dia muito agradável, almoçaram com seus filhos, receberam flores de seus filhos, receberam presentes, receberam cartões. Mas tem mães aqui também que estão com o coração partido, porque não sabe qual vai ser o futuro do seu filho. Onde vai dar esse rio Nilo? Onde vai parar esse cesto? Saiba que o Senhor tem um propósito grandioso na vida do seu filho. E você, como mulher de Deus, está aqui hoje para receber esta bênção. Existem momentos que nós falamos coisas para os nossos filhos que nos arrependemos depois. Só que às vezes nós não temos oportunidade ou coragem para chegar para o nosso filho e falar: filho, filha, me perdoa, eu pisei na bola. Eu não devia ter falado daquela maneira. Na hora da raiva, às vezes nós falamos coisas difíceis, perigosas. Então esta noite é uma noite da liberação do perdão. Só existe uma maneira dessa recompensa vir. É quando você libera o perdão. Existem filhos aqui que precisam liberar perdão para os seus pais. E existem pais que precisam liberar perdão para o seu filho.